Fala turma, tudo bem com vocês? No episódio de hoje do quadro Empresas de Sucesso, que eu sei que faz tempo que eu não gravo nada, mas é um quadro muito legal, vocês gostam muito, a gente vai fazer a análise da Fleury, aliás, do grupo Fleury, de cabo a rabo. A gente vai analisar tanto a parte fundamentalista dela, passando por todos os números da empresa como um todo, a análise de balanços, a gente vai fazer uma análise também dos principais concorrentes dela, fazer um comparativo, passar pela apresentação institucional que dá um panorama geral da empresa para vocês. E essa empresa, ela foi eleita na nossa enquete. Eu fiz um Instagram perguntando qual empresa do setor de saúde vocês gostariam de fazer análise. E, para minha alegria, deu a Fleury como resultado, que é uma empresa que no momento que eu estou gravando essa nossa aula, no começo de janeiro de 2025, com juros altos, a empresa, em termos de cotação, bem depreciada, é um momento muito interessante para analisar a empresa e entender se o quanto o mercado está punindo a cotação dela tem a ver com a perda de fundamentos. Porque eu não canso de bater, eu vou para análise daqui 10 segundos já, mas é um ponto muito importante, de que se você entende da macroeconomia e tem todos os juros altos pressionando a renda variável para baixo, empresa boa e empresa ruim vai cair. E é impossível, no longo prazo, ou praticamente impossível, tem amostra o suficiente para julgar que é quase impossível, uma empresa que vem performando bem em termos de fundamento, subindo o lucro dela, subindo a receita sem tomar dívida, que o preço eventualmente não vá atrás. Então a gente vai entender agora o que está acontecendo com a Fleury de fato, se ela tem algum problema, se ela não tem algum problema, se ela tem, qual é e qual é a possível solução. Então vamos começar aqui do começo, de quem que é de fato o grupo Fleury, tá? E lembrando, pessoal, que essas informações a gente sempre tem que pegar no site de RI da empresa, tá? Toda empresa de capital aberto é obrigada por lei a ter um site de RI. Esse aqui é ri.fleury. Você vem aqui em informações financeiras, apresentações e busca sempre a chamada apresentação institucional, que é um documento que a empresa prepara para o investidor novo para entender mais sobre a empresa. Ela também tem uma porrada de informações, números, etc. Aqui eu vou fazer a análise qualitativa da empresa e depois a gente parte para os números usando o Fundamentei, que eu acho que fica muito mais didático, beleza? Mas basicamente a empresa Fleury, o grupo Fleury, é focado em medicina diagnóstica e mais recentemente em medicina integrativa, que não faz só o exame, que tem acompanhamento por trás da vida da pessoa, um tratamento. E dentro da Fleury, do grupo Fleury, tem uma série de outras empresas, que um dos fortes da empresa de fato fazer aquisições ao longo do caminho. A aquisição mais recente dela, a fusão com o grupo Hermes Pardini, tornando eles um grupo de desde 60 anos atrás, somados agora, o maior grupo privado de medicina diagnóstica do Brasil, com uma série de empresas focadas em momentos diferentes do setor de saúde. Lembrando que o Brasil é um país que está envelhecendo. A gente, infelizmente, vai ficar velho antes de ficar rico, a gente perdeu o boom demográfico para isso, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas quando as pessoas vão ficando mais idosas, a necessidade por exames, demanda por saúde sempre aumenta, o que acaba sendo um boom por si só de macroeconomia, de demografia, por assim dizer, para o setor de saúde como um todo. Alguns pontos que vale a pena destacar aqui dentro da apresentação da Fleury esse um dos pontos. Ela é uma empresa muito forte em fazer aquisições. Ela teve 17 aquisições desde 2017. Uma das mais recentes e maiores, o grupo Hermes Pardini, que inclusive também tinha capital aberto dentro da bolsa. Ela é uma empresa que faz muita aquisição, um laboratório que já é forte na região específica dele. Ela implementa toda a estrutura da Fleury, toda a parte da rede de logística dela para facilitar toda a logística mesmo da empresa, otimizar a parte operacional dela, e ela faz isso muito bem para impedir que algum laboratório cresça e tente tomar o lugar dela ao longo do caminho, tá? A Pardini tem um destaque especial porque é uma empresa relativamente grande, tanto que se for olhar as duas empresas somadas, o faturamento em 2022 foi de 7,1 bilhões, um EBITDA, um lucro operacional de 1,6 bilhões, com mais de 520 unidades de atendimento. É algo bem impressionante mesmo, mais de 4 mil médicos e, vocês não estão vendo aqui, quase 300 milhões de exames feitos por ano. E uma coisa bem interessante de olhar, a parte dos números vou olhar pelo próprio Fundamentei, é que é o seguinte, ó, vamos lá, dentro do mercado brasileiro, a maior parte da população, 75%, foca na saúde pública, na saúde no famoso SUS. E aí tem depois a parte do básico, certo? Depois o intermediário e por último o atendimento premium, que a marca Fleury em si
foca no premium. Nós temos aqui o básico, que é o famoso corporativo individual. A maioria é verticalizado. Aí chega no intermediário que melhora um pouco, que a pessoa passa a escolher o plano que ela tem livre escolha, laboratório, hospital e médico. E tem de fato o premium, que aí começa a parte de reembolso, livros de cobertura, o atendimento muito mais privatizado. E nesse cenário, a Fleury ela ataca em todos, tá? E o setor privado ele é 28% do gasto de gasto em despesas com a parte de saúde. E se for olhar uma distribuição, 42% é hospital, 70% é corporativo. E olhem aqui na faixa deixa eu tirar aqui, da parte de idades, 30% do 30 a 44 anos, 60 anos ou mais, apenas 14%. Isso no que tende a aumentar onde tem os maiores gastos que existem, porque o Brasil é uma população que está envelhecendo, legal? E aqui entram as empresas do grupo que atuam dentro dos 3 segmentos. A parte premium, obviamente, tem menos vidas dentro, porque o pessoal tem menos acesso, que é o Fleury efetivamente. O Hermes Pardini se destaca no intermediário, mas ela também tem empresas, mesmo no grupo Hermes Pardini, na parte básica individual. Então ela está operando dentro dos 3 segmentos do Brasil, exceto, obviamente, dentro do segmento público. Na parte de governança da Fleury, é uma governança bem interessante, uma governança bem limpa, por assim dizer. Ela cumpre uma série de bons requisitos de governança, tanto que aqui, se a gente for olhar na Fleury, ela está sobre a empresa, dentro do novo mercado, que é uma nota de boa governança. Não é obrigado, não necessariamente toda empresa no novo mercado tem uma boa governança, nem toda boa governança está no novo mercado, mas é um indicativo bem positivo em cima disso. E se for olhar, 63% dela de free float, ou seja, da maior parte das ações dela está no controle dos sócios minoritários, não dos sócios majoritários, o que é um sinal de boas práticas. Legal? A parte dos destaques financeiros, eu vou querer deixar tudo para te olhar dentro do Fundamentei, mas eu quero fazer aqui com vocês uma análise de um dos principais problemas da Fleury, que é a dívida dela, tá? Por algum motivo que só Deus sabe, ela tomou a dívida indexada no CDI, que é CDI mais 1. Certo? E a gente vai ver que isso foi um problema para a empresa nos últimos anos, ainda é um problema, visto que o CDI, boa parte da dívida foi tomada, ou parte foi tomada, quando o CDI estava embaixo, estava abaixo de 2 dígitos, tomou a 6, 5, se eu não me engano, até quando bateu 2%, alguma dívida foi tomada, mas do meu ponto de vista, isso foi um erro grande da empresa, tomar indexado no CDI, não porque hoje o CDI subiu, mas porque é uma variável que ninguém tem tanto controle assim. E hoje o CDI, nessa data que estou gravando agora, está em 12,25, ele vai subir mais um ponto percentual, se a diretriz do Banco Central continuar assim, vai bater 14 e a perspectiva para esse ano que ele bata 15. Então acaba sendo uma dívida mais custosa para a empresa em si. É com muita alegria que eu venho oficialmente lançar meus 2 livros, O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Se você gosta do meu conteúdo online, você vai adorar o conteúdo escrito. Foram mais de 2 anos de projeto para lançar esses 2 livros que pegam você pela mão e te transformam ou em um investidor ou em alguém que de fato tem as finanças pessoais controladas e cria metas para poder se tornar um investidor. Não vou ficar aqui nesse tempo, que eu sei que você está aqui para ver um outro conteúdo explicando como que funciona o conteúdo do nosso livro, mas eu garanto para você, se o conteúdo online você gosta minimamente, você vai se apaixonar pelo conteúdo escrito, feito com todo o amor e carinho do mundo para deixar o meu legado para essa geração e para a próxima. Então, para quem gosta de leituras, gosta de um conteúdo mais detalhado que você possa pegar e acompanhar um passo a passo, não deixa de conferir O Jogo do Dinheiro Infinito e Como Nunca Mais Faltar Dinheiro. Agora eu vou deixar você voltar para sua aula. E este é um dos problemas que a empresa tem, um dos problemas pelo qual o mercado vem punindo a cotação da empresa de maneira um pouco severa. Além do fato de que juros para cima, bolsa para baixo, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, mas guardem essa informação. Mas, Matheus, dívida é uma coisa que preocupa, não é? Dívida sempre preocupa muito. Contudo, tem que entender a capacidade da empresa de conseguir ou não quitar e resolver essa dívida. O perfil de dívida da Fleury, se a gente for olhar aqui, é uma dívida curta, 4 anos não é uma dívida tão longa, que não sempre é uma coisa boa, porque dívidas curtas têm que ser pagadas logo. Mas olha só aqui, o caixa da empresa, ele cobre, aqui são as obrigações da empresa ao longo dos anos, tá? A maior porrada que ela tem que pagar é em 2027 e 2028, que ela tem que amortizar e pagar as dívidas. Só que se a gente vai olhar daqui a pouquinho, só o caixa da Fleury hoje, que é um caixa de mais de 2 bilhões, para ser preciso 2,2 bilhões de reais, cobre praticamente toda a dívida dela até 2029 e uma emissão de debêntures cobre todo o restante da dívida. Fora que a empresa também tem a possibilidade de, ao longo do caminho, renegociar essa dívida, baixar essa taxa de juros, amortizar, antecipar. Mas apesar da dívida ela estar indexada em um indexador que é um indexador ruim e o prazo da dívida não ser um prazo tão longo, a empresa ela tem total capacidade de conseguir pagar essa dívida dela sem nenhum grande sofrimento.
sofrimento. E um outro fator muito interessante, que é o perfil da dívida, que é a dívida líquida por EBITDA. É um indicador que eu falo bastante aqui com vocês, que é em teoria em quantos anos, aqui é bem em cima da minha cabeça, vocês vão ver, deixa eu tirar um zoom aqui ó, 1,5. Em teoria, a Fleury conseguiria quitar a dívida inteira dela, usando o caixa, mais 1 ano e meio do resultado operacional dela. Quando a dívida líquida por EBITDA passa de 3 anos de resultado, aí que costuma ficar um pouco mais complicado para a empresa conseguir pagar. É meio que um número místico mágico, quando é uma boa referência, o 3. Então, a dívida da Fleury, a dívida em si, não é um problema ela não conseguir ser quitada, bem diferente de empresas como a Gol, Magazine Luiza, Americanas, que a dívida delas mata a empresa, elas dão prejuízo. Contudo, a gente voltar para cá, e já vou chegar de novo no problema do perfil da dívida, o resultado financeiro da empresa e o perfil de amortização foi uma das coisas que puniu a margem da empresa ao longo do caminho. Uma empresa que tinha uma margem de 12%, 13%, tem uma margem hoje de 7%, 8%. Mas a gente vai entender como é importante você saber olhar os fundamentos da empresa antes de qualquer coisa, tá? E vamos depois fazer um comparativo dela rápido com os principais concorrentes da empresa. Mas a empresa em si, ela ainda é considerada uma mid-cap, porque ela não chega a valer 10 bilhões de reais de valor de mercado. Então é uma empresa relativamente pequena, mas dentro do nicho dela, uma empresa que domina muito bem o mercado que ela de fato atua. E dentro do balanço da empresa, agora a gente vai começar a olhar, olha que interessante isso. Vamos olhar com bastante cautela, que isso aqui é um dos ouros do nosso vídeo de agora. Se eu for olhar o lucro da empresa de 2015 até agora, fechamento de 2024, fechamento de 2024, a gente vê que o lucro dela vinha crescendo todos os anos. Em 2019 deu uma leve queda. Em 2020, que foi o ano da pandemia, ele caiu bem. 21 subiu, 22 caiu, 23 subiu e 24 voltou a subir. Quando a gente vai pegar olhando o perfil da dívida da empresa, a gente vê que a dívida da empresa é uma dívida crescente, certo? Uma dívida que constantemente ela vem crescendo, mas que em praticamente nenhum momento ela ficou uma dívida perigosa para a empresa. No maior momento da dívida, chegou a bater duas vezes a dívida líquida pelo EBITDA da empresa. Mas o que de fato matou a empresa e fez ela sair daquele perfil que eu acho maravilhoso, que é todo ano subir lucro líquido, isso é um punhado de empresa que consegue fazer, vem daqui, ó. Tem que analisar sempre como um todo, sempre olhem o contexto da empresa como um todo, nunca olhem um indicador isolado, tanto para o bem quanto para o mal, tá? Porque é importante demais saber fazer essa análise, porque as pessoas não fazem essa análise, ao não fazer essa análise, deixam de fora grandes oportunidades. Vamos olhar primeiro a linha do faturamento, tá? O faturamento da Fleury, praticamente todos os anos, não, todos os anos sim, desde 2015 ela vem receitando mais, ou seja, todos os anos ela ou vende mais caro ou ela vende mais, não tem outro negócio para fazer isso, ou você vende mais coisas ou você vende mais caro. Então a receita da empresa está sempre subindo, o que é maravilhoso, ganha um check. O EBITDA, que é o lucro operacional da empresa, olhem que curioso também, a exceção de 2020, por óbvio, todos os anos também ela vem subindo o lucro operacional dela. E mais curioso ainda, olhem a margem dela operacional. Ela vem mantendo uma estabilidade muito grande, por volta dos 25%. Ou seja, aqui tem uma conclusão importantíssima. O negócio Fleury, o negócio de medicina diagnóstica, medicina integrada, está funcionando, porque o EBITDA é o lucro operacional, a respeito da operação da empresa. Tem a receita, eu tiro o custo de produto ou de serviço, eu tiro todo o custo da operação e sobra o EBITDA. Se a minha margem EBITDA está estável, a operação da empresa é uma operação saudável. Não quer dizer que a empresa é saudável, mas a operação dela ser saudável quer dizer que o negócio dela é bom, que ela precificou bem os produtos dela, que a operação dela é enxuta, que são fatores espetaculares para quem quer investir em uma empresa. Agora, o que aconteceu? Que ela subiu o lucro operacional e o lucro dela em alguns anos caiu. Tanto a parte de depreciação e amortização, que a amortização não chegou ainda como um todo, mas se atentem aqui ao resultado financeiro, que é os juros de dívida que ela paga, basicamente, tá? É juros de dívida menos que o resultado do caixa. Eu vou simplificar aqui para juros de dívida. Ela saiu de um resultado de juros de dívida de 170 milhões em 2021 para 330. Dobrou aqui. E lembra o que aconteceu com a Selic e o CDI, que de 2 foi bater acima de 10 de um ano para o outro? É óbvio que isso aqui vai bater muito forte na empresa. De um resultado EBIT de 667 milhões, o qual ela pagava 170 de financeiro, ela subiu o EBIT. Ela subiu em quase, em 70, 60, né? Subiu em 70 milhões. Mas daqui para cá, aumentou mais 160 milhões só de resultado financeiro por conta da dívida tomada. A operação da empresa continua fazendo o que tinha que fazer, mas ela ficou muito mais cara a dívida dela. E isso naturalmente derruba o lucro. Naturalmente faz com que o lucro caia. Tanto que nós
os outros anos, o juro de dívida dela continuou aumentando. O juro de dívida da empresa continuou aumentando porque o CDI continuou a subir e ela tomou um pouco mais de dívida. Mas ainda assim, é uma empresa que continua dando lucro, ela nunca deu prejuízo. A margem dela continua positiva, apesar de caindo. O patrimônio da empresa continua subindo. O ROI bem interessante. Está no maior caixa da vida da empresa. Está na maior dívida também. Mas o maior caixa da vida da empresa, mas é uma dívida que não é danosa. É 1,5 a dívida líquida pelo EBITDA. Com o maior fluxo de caixa operacional da história da empresa. Isso é um espetáculo. E o gasto de CAPEX dela super estável. Vocês não estão vendo aqui, acho que a gente não consegue diminuir aqui a tela. Acho que não. Mas ela continua pagando bons dividendos ainda. Ela teve um payout esse ano de 50%, pagou menos dividendos, que também ajuda a pressionar para baixo. O payout da empresa, que é quanto ela distribui do lucro, é por volta de 90%, 100%. Esse ano ela fez 50%, o que eu acho espetacular para a empresa, de fato, conseguir manter a solidez dela, para ela conseguir, de fato, quitar as dívidas. Se a gente pega e olha o valuation da empresa, para quem adora ficar olhando o preço da empresa, a gente vê, na parte de proventos, ela com um yield de 6% distribuindo metade. Se for olhar o histórico de yield da Fleury, ela está pagando 6% hoje. Vocês não estão vendo aqui? Agora vocês estão vendo. Peraí, deixa eu ajustar aqui a tela. Agora vocês estão vendo. Ela está pagando 6% hoje, distribuindo metade. Ela pagava 6,5% em 2022, distribuindo tudo. Ou seja, essa distribuição da metade dela deu o mesmo yield. Por quê? Porque o preço dela ficou muito para baixo. Se a gente for olhar a parte do valuation da empresa, que vocês adoram ficar olhando também, aqui ó, a gente vai ver o seguinte, a própria relação preço-lucro da empresa, a empresa precificada 9 vezes lucro, sendo que o normal dela, ó, 49 em 2020, 13 em 21, 14 em 23, 14 em 22, 27 em 23, é uma empresa dita cara por ter altíssima qualidade, mas agora o mercado arrebentou com a empresa, pegando a cotação dela, tá valendo R$11, a máxima dela foi 25. Ela está valendo o mesmo que ela valia em 2016. Se for comparar essa empresa, a empresa em 2016 faturava 2 bi, hoje fatura 7. Ela lucrava 229, hoje ela lucra 600. O fluxo de caixa dela era 500 milhões, hoje é 1,8 bi. Ela gastava de CAPEX menos de 200 milhões, hoje ela gasta 400 milhões. Ela distribuía de dividendo, aí que está o pulo do gato. 334 lá, distribuiu hoje 300, mas com potencial de distribuir os 600. 384 foi 170 do lucro dela, certo? Aí a galera fica doida vendo essa distribuição maior. Hoje ela distribui menos, mas sendo metade do que ela poderia fazer. E se for comparar com as duas concorrentes dela, a DASA e a Aliança, que também são de medicina diagnóstica, olha isso daqui, vários anos de prejuízo, faturamentos muito menores. Aqui a Aliança, aqui a DASA, 1, 2, 3, 4, 5 anos seguidos de prejuízo. Um faturamento até que respeitável, por assim dizer, maior do que o da Fleury. Mas não adianta nada, essa empresa não dá lucro e tem uma dívida aqui monstruosa de 3 vezes e meia, um fluxo de caixa negativo, mostrando que ela é completamente líder do mercado que ela atua. Então, pessoal, é muito importante que vocês consigam analisar a empresa como um todo, não só olhar preço, ou mesmo só olhar o lucro ou olhar dividendo. Você deve fazer a análise completa da empresa, tenho certeza que você toma melhores decisões. Beleza, pessoal? Chegou nesse ponto aqui do vídeo, deixa o like, se inscreve e principalmente comenta qual empresa você quer. Isso ajuda a gente a criar vídeos novos e um comentário no YouTube entende como uma coisa excelente, que o vídeo é bom, algum desconhecimento gratuito a chegar para mais pessoas. Vejo vocês na próxima.